perseverança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A perseverança é fundamental para criarmos esse hábito salutar em nossas vidas. Muitos contratempos podem acontecer, tentando desviar-nos desse caminho escolhido, e por isso, devemos ter sempre muita fé em Jesus e a Ele pedir, todos os dias, o amparo e a proteção necessária para a nossa caminhada na terra. No decorrer dessa prática, algumas dúvidas podem surgir, e geralmente ocorrem não só aos iniciantes, mas até com estudantes mais antigos da doutrina espírita com relação a alguns procedimentos. Com o intuito despretensioso de colaborar na decisão de cada um, e não de criarmos normas e procedimentos, relacionamos e procuramos elucidar alguns desses assuntos. Água fluídica. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Muitos espíritas utilizam na reunião do Evangelho no lar uma jarra ou um copo com água para que ela seja fluidificada pelos espíritos que participam da reunião. Esses fluidos ou energias nós recebemos constantemente de Deus. Energias estas que nos fortalecem e mantêm a vida. Nós as recebemos através dos alimentos, do ar, da água, ou seja, da natureza. A água, portanto, é um dos meios de recebermos essas energias. Um veículo que traz até nós os elementos espirituais para serem absorvidos. Com relação a esse assunto, encontramos no livro Nosso Lar, narrado pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo médium Chico Xavier, um diálogo entre o autor espiritual e um amigo de nome Lísias, ambos residentes na colônia espiritual, conhecida como Nosso Lar. Ouçamos agora o diálogo que elucida perfeitamente o assunto. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona,
conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento. Há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando um movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. A ajuda de parentes desencarnados. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Muitas vezes, a aparência externa não condiz com aquilo que verdadeiramente somos. Podemos ter atos de extrema bondade e generosidade aos olhos do mundo, e na realidade, sermos tiranos e egoístas em nosso íntimo. Da mesma forma, pessoas que para o mundo possam passar despercebidas, podem trazer em seu interior um tesouro de paz e conhecimento espiritual. Como as aparências nem sempre nos mostram a realidade das coisas, e o desencarne não transforma as pessoas de uma hora para outra em melhores ou piores, apenas retira o véu da ilusão material, seria então uma atitude consciente de nossa parte não invocar ajuda ou intercessões desses companheiros ou familiares desencarnados, pois não sabemos como se encontram e não seria justo enviar-lhes mentalmente solicitações sem termos conhecimento se poderiam ajudar-nos ou não. Devemos sempre fazer nossas preces e solicitações a Jesus, que Ele enviará seus mensageiros, e se nossos familiares e amigos desencarnados estiverem nesse estágio, com certeza virão até nós. Incorporação. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Algumas pessoas atribuem o ato mediúnico como uma exclusividade do movimento espírita. Entretanto, a mediunidade existe desde quando existe o ser humano. O intercâmbio entre o plano espiritual e o físico remontam às primeiras civilizações. As influências dos espíritos sempre foram exercidas sobre os seres encarnados, de formas variadas. O grande mérito do movimento espírita é, pois, aceitá-la, divulgá-la e, através da sua manifestação, estudá-la,
e, com isso, conhecer as verdades eternas provenientes desse intercâmbio. Após a disseminação do movimento, muitos médiuns surgiram e surgem a todo instante. Podemos afirmar que todos nós somos médiuns de uma forma ou de outra. E um dos tipos de mediunidade mais conhecido é o da incorporação, ou seja, aquele em que nos tornamos intermediários de um espírito, trazendo ao nosso plano físico sua mensagem. Hoje em dia, verificamos que esse tipo de manifestação mediúnica faz parte da nossa realidade. E muitos são os médiuns de incorporação que atuam em diversas casas espíritas, consolando e orientando com base no Evangelho do Cristo. E como espíritos elevados e mensagens elevadas necessitam não só de um médium equilibrado nas leis morais, mas um ambiente de igual teor vibratório, onde pessoas de boa vontade se juntem com objetivos altruístas elevados, recomenda-se a frequência nessas instituições para o aprendizado e a prática mediúnica. Se em nosso lar conseguirmos ter elevados propósitos e uma conduta irrepreensível de todos os moradores, se conseguirmos transformar nosso ambiente doméstico num farol do qual se irradia a luz do Cristo, então teremos um ambiente propício a essas manifestações, embora seja necessário que estejamos sempre vigilantes, pois quando nos sentimos em perfeitas condições espirituais, podemos ser vítimas da vaidade e por ela sermos conduzidos a orientações enganosas de espíritos que se aproveitem dessa fraqueza para desviar-nos do reto caminho. A mediunidade manifesta-se de inúmeras formas e a intuição, sendo uma delas, deve sempre ser utilizada para refletirmos, com a ajuda do alto, em tudo que se refira a assuntos espirituais. Utilizemos o bom senso meditando sobre o assunto. Compromisso. A palavra do Cristo habite em vós, ricamente. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Quando decidimos realizar em um determinado dia e horário a reunião do estudo do Evangelho em nosso lar, assumimos um compromisso não só entre os participantes encarnados, mas também com os espíritos protetores de nosso grupo familiar. As atividades espirituais são inúmeras e incessantes. Os mentores ou instrutores do astral estão sempre em atividades, programando-se de forma que todo o tempo disponível seja aproveitado na boa tarefa do conhecimento e da evolução espiritual. Quando, por qualquer motivo de menor importância, deixamos de praticar a reunião, desapontamos, se for esse mesmo termo mais apropriado, os inúmeros companheiros espirituais que estavam preparados para ela. Se deixarmos constantemente de realizar a reunião, perderemos o concurso de muitos benfeitores espirituais, que aproveitarão melhor o tempo com outros que desejam realmente suas presenças e assumam o compromisso das decisões tomadas. Mesmo quando estivermos viajando e, portanto, longe de nossa casa, podemos e devemos realizar nosso estudo onde estivermos, visualizando o lar e pedindo aos irmãos espirituais que o conservem em harmonia, livre da presença de espíritos que venham a interferir na paz do ambiente doméstico. O horário deve ser respeitado e, caso haja alterações, que sejam por motivos realmente importantes e difíceis de serem contornados. Visitas. Pondo de lado todo o impedimento,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Devemos ter o cuidado de escolhermos o dia e o horário do nosso estudo, de maneira que estejamos livres de interrupções, seja de telefonemas, trabalho ou mesmo a visita de amigos e familiares. Devemos, é claro, divulgar o estudo do Evangelho no lar, sempre que possível, a um maior número de pessoas. E quando da presença de visitas em nosso lar, podemos fazê-los partilhar dessa comunhão com o alto. Mas o bom senso se torna imprescindível nesse momento, pois devemos observar se os visitantes partilham da mesma crença e se o ato da reunião, sem o seu prévio conhecimento, não os deixaria embaraçados e desambientados. Caso a opção seja a de não realizar no horário previsto, pelo motivo citado, pode-se realizá-la logo após estarem novamente a sós. O ambiente. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Quando recebemos visitas de amigos ou familiares em nosso lar, costumamos limpá-lo e decorá-lo com nossas melhores louças, utensílios e o que de melhor possuímos para que sintam-se bem e à vontade. Assim também devemos proceder com relação aos visitantes espirituais. É claro que as louças e o conforto material são desnecessários, mas a limpeza física, a alegria e a satisfação sincera são muito importantes. Devemos aguardar esse momento como o de quem espera receber amigos queridos e amados. A casa limpa e arrumada nos faz sentir melhores, e outros pequenos detalhes são importantes, como uma boa música de fundo, ajudando a serenar o ambiente e nossas mentes. Flores são sempre bem-vindas, tanto no plano físico como no espiritual. E nossa vestimenta pode ser qualquer uma, desde que limpa e respeitosa. Alguns iniciantes da doutrina espírita têm dúvidas com relação ao uso de velas e de incenso, cabendo aqui algumas considerações. Alguns espíritos se encontram em regiões inferiores do astral, devido aos seus atos contrários às leis divinas, e aprendemos que eles necessitam de luz para alcançarem a paz e enxergarem o caminho que os levará a regiões mais felizes, findando suas aflições. Mas essa luz é no sentido figurado, ou seja, não é a luz física produzida por uma vela ou uma lâmpada, mas sim a luz do entendimento, da verdade, a luz que através da oração faz desabrochar o conhecimento divino que existe em todo ser. Portanto, não há necessidade de utilizarmos velas com a finalidade de auxiliar entidades aflitas ou necessitadas de luz. A oração sincera a esses espíritos infelizes é o que realmente terá sentido e valor. Para os espíritos elevados espiritualmente, fica claro que também eles não necessitam dessa luz física, somente da luz que é proveniente de nossos bons pensamentos e ações. As velas teriam aqui apenas a função de iluminar ou clarear o ambiente físico, como fariam um archote, um abajur ou uma lâmpada elétrica. Com relação ao incenso, o processo é o mesmo, tendo ele a função de um aromatizante, como um perfume, exalando o aroma de flores, madeiras ou ervas naturais. Não trazem em si a harmonia, a paz ou a felicidade, apenas criam, através dos seus aromas, um ambiente mais aconchegante, para que possamos, através dos nossos pensamentos, elevarmos as condições vibratórias. Existem também os defumadores, que são compostos de ervas naturais,
utilizados por outras religiões com determinados fins espirituais. No Espiritismo, não utilizamos essa prática. Os passes. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Existe na literatura espírita algumas obras que esclarecem de forma bem ampla o funcionamento e as características do passe espiritual. Para nossa análise, designaremos apenas o passe como sendo o catalisador das energias espirituais, que pelo poder da vontade, transmite ao corpo físico e espiritual os fluidos necessários para a harmonização das suas funções vitais. O passista, aquele que aplica o passe, quanto mais harmonizado estiver com os planos superiores, mais terá êxito em sua aplicação. Trata-se também de uma atividade mediúnica, ou seja, o passista é um intermediário das forças emitidas por entidades superiores, além de poder também doar energias condensadas, disponíveis no universo pelo poder de sua vontade ou fé. Mais uma vez necessitamos utilizar o bom senso, verificando se possuímos as qualidades e o conhecimento necessários, e também se nosso ambiente doméstico está revestido das vibrações positivas e benéficas que tal prática exige. Recomenda-se para um tratamento físico ou espiritual, no qual o passe seja uma alternativa, a frequência a uma casa espírita, onde todas as condições mencionadas são existentes. Vivendo o Evangelho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. João, capítulo 13, versículo 35. Concluímos aqui nossa sincera intenção de auxiliar a implantação do estudo dos ensinamentos de Jesus em nosso lar, de uma forma sistemática e criteriosa. Como foi dito logo no início, só o conhecimento não basta. Necessário se faz a vivência do Evangelho em todos os momentos de nossas vidas. É evidente que só uma encarnação não bastará para que possamos ter o Cristo manifestando-se em todo o seu esplendor através de nós. Mas também, se só idealizarmos e nada fizermos, estaremos adiando cada vez mais a felicidade prometida por Jesus. A prática do Evangelho no lar, feita com alegria e perseverança, nos trará o fortalecimento necessário para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade que a vida nos apresentar. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos traz, entendemos que não devemos aguardar a vinda de Jesus de uma forma externa, física, pois, na verdade, Ele está conosco desde o início, em espírito, e nunca nos abandonou. Confiemos na presença do Cristo em nosso interior e procuremos fazer de nossas vidas um livro vivo de seu Evangelho.